É muito bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. Nosso desejo é que Deus o ajude e abençoe nesse momento que passaremos juntos no programa. O tema do nosso programa de hoje é paciência. Então nós perguntamos: você é uma pessoa paciente ou você perde a paciência com facilidade? Sempre escutamos: tenha paciência, as coisas vão melhorar. Tenha paciência, você será atendido logo. Até quando nós devemos ter paciência? E quando se trata de política, então, os políticos sempre pedem paciência para o povo. Os anos passam, seus mandatos acabam e, via de regra, a miséria e a corrupção continuam se arrastando por todos os lados. Temos de ter paciência com a nossa família, com os nossos filhos. Eles não gostam de estudar nem ter uma vida organizada. E pior, também muitos não gostam de obedecer, não é verdade? Temos de ter paciência nos tempos de enfermidade, quando o sofrimento chega em nossa casa, terminando com a paz e tranquilidade. Paciência. Paciência é uma grande virtude que nos ajuda a manter a calma, a paz e a serenidade. A paciência que nos ajuda quando todas as coisas estão transtornadas ao nosso redor. A paciência é uma das virtudes mais escassas em nosso tempo. Na verdade, é muito raro você encontrar uma pessoa paciente quando você examina a história da humanidade. São poucas pessoas que cultivaram esta virtude e que receberam graça de Deus para praticarem a paciência. É que não é próprio nem natural que o ser humano tenha paciência. A atitude contrária é como nos encontramos a cada instante, em cada circunstância. Em sua opinião, por que é tão difícil ter paciência? Você é uma pessoa paciente? Como você reage quando perde a paciência? Às vezes eu fico quieta, não falo nada, ou às vezes eu fico brava. Eu penso, meu Deus, o que o senhor faria em meu lugar? Ué, é a melhor coisa, né? Eu procuro dar uns 2 minutos, sabe? Mas normalmente eu sou bem calmo mesmo. Vixe, ficou muito nervosa, muito brava. Primeiro eu tento respirar. Depois eu vejo que não tem jeito, eu acabo explodindo um pouquinho sim. Precisamos pedir a Deus que Ele nos dê paciência diante dos problemas que vamos ter que enfrentar na vida. E rogar a Deus que Ele nos capacite a lidar com aquelas coisas que fogem do nosso controle. Paciência é um exercício diário em nossa vida, para que nós possamos viver uma vida melhor. Depois do intervalo, teremos uma entrevista com o engenheiro agrônomo e sua experiência com a lavoura e cada ciclo de vida das plantas. Essa pessoa vai estar aqui no nosso programa Luz para o Caminho. É já já, não sai daí. Já estamos de volta. Olá, gente boa! Eu quero convidar você para o Congresso Pregação Transformadora. Dias 4 a 7 de agosto deste ano, aqui em Sorocaba, São Paulo. Teremos um time de preletores brutal, menino. Hernandes, Arival, Ronaldo Lidório. Eu também vou estar lá. Faça a sua inscrição, hein? Aguardo você, beleza? Querido irmão, eu venho apresentar o nosso Cada Dia Família, uma ferramenta de evangelização e edificação muito importante para a sua igreja. Nele é possível usar a quarta capa para colocar as informações de sua igreja. Entre em contato conosco pelo telefone 19 3741 3003
e fale com uma das nossas consultoras. Cite que você assistiu esse vídeo e você terá condições especiais de pagamento. Aguardamos, portanto, o seu contato. Exercitando a paciência. Este é o tema do programa Luz para o Caminho de hoje. A Bíblia nos ensina a sermos pacientes. A paciência é uma virtude que os cristãos devem ter sempre. Mas em circunstâncias adversas, é preciso desenvolver muito mais a paciência. Um agricultor ou um engenheiro agrônomo tem de ter muita paciência para colher os seus frutos. Isso quer dizer que o lavrador tem de ser paciente nisso, até que receba a chuva adiantada ou mesmo a chuva tardia. Em nosso tempo, com tanta tecnologia e desenvolvimento científico, aqueles que se dedicam a semear a terra não podem adiantar o processo de germinação ou amadurecer de seus frutos. Claro que isso tem sido tentado, mas os resultados mudam a textura, sabor ou as características daqueles frutos que são amadurecidos forçadamente, artificialmente. É por isso que Tiago usa o exemplo do lavrador, que tem de ter fé e esperar o ciclo das estações. A tecnologia relacionada à agricultura ajudou a desenvolver algumas espécies de plantas, algumas variedades, aliás, que você pode plantar assim um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, fora do padrão de plantio, na tentativa de você ampliar a oferta, inclusive de produtos, durante um período maior do ano, e também com relação ao aproveitamento de uma estação mais propícia um pouco, Isso não vai significar que você não vai precisar de uma certa temperatura ideal para que a semente germine, não significa que você não vai precisar da chuva, compreendeu? Mas assim, nessa tentativa de você estender o período de plantio e também o de colheita, Existe alguma possibilidade de que a ciência supere o tempo que a natureza emprega para germinar a semente e produzir frutos? Existem alguns trabalhos científicos, tem pessoas empenhadas em diminuir, produzir uma variedade diferente daquela que se costuma plantar, visando diminuir um pouco o ciclo. Mas não significa que ela não vai ter o ciclo próprio dela, entendeu? Então, ela vai ser uma variedade melhorada, digamos assim, trabalhada em função de um determinado conjunto de princípios, de valores lá, que os pesquisadores estão a serviço, mas o ciclo dela vai haver, só que ele pode ser que ele seja um ciclo mais curto. Então existem muitas variedades de milho, de feijão, de soja, por exemplo, que tem o ciclo curto, tem o ciclo intermediário e um ciclo mais longo, Então isso já existe em nível comercial, Mas o ciclo existe e precisa ser respeitado, É preciso que a gente compreenda como que ele se dá no decorrer de uma escala de tempo, Em sua opinião, a paciência é uma ferramenta essencial para o plantio de uma semente? A paciência é genuína do agricultor. Se o agricultor é impaciente, ele não é tão agricultor assim, porque ele está preocupado com outra coisa já. Também pode ser legítimo até, mas só que não é natural. É preciso ter paciência, saber esperar o ciclo se completar, para que você possa colher na época oportuna, e aí ter boas colheitas, ter fartura e oferecer um produto com qualidade, tá certo? Então, esperança, paciência, perseverança também, não desistir, É outra virtude importante, necessária, porque às vezes acontece uma intempérie, uma chuva de granizo, aí acaba com a lavoura. Então, perseverar significa não desistir, Vamos plantar, vamos refazer tudo de novo, Deus é sábio e coloca o tempo para nos fazer pacientes e também perseverantes.
Ele usa a natureza com suas estações para nos mostrar que necessitamos esperar o fim de cada ciclo. A vida é uma estação que vai completar aquele tempo que Deus impõe para cada um de nós. Exercitando a paciência. Queremos continuar com este tema no programa Luz para o Caminho, depois do intervalo. Não saia daí, estaremos de volta. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. Reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Nós vivemos numa geração estressada. Isso é um fato. As pessoas estão correndo demais, estão apressadas demais. Elas não têm paciência dentro de casa, elas não têm paciência no trânsito. Elas não têm paciência de aguardar serem atendidas. Nós estamos vivendo nesse mundo de correria frenética. E é nessa circunstância é que nós precisamos exercitar a paciência. Parece até mesmo que esta é uma virtude em extinção na nossa geração. O estresse é grande, até entre as crianças, entre os adolescentes, os jovens recém-casados, ou os pais que têm filhos adolescentes, ou mesmo os avós. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Elas estão brigando até com a sombra. Elas não conseguem conviver nem com elas mesmas, por isso tem um barulho, porque o silêncio as incomoda. Esta é a geração completamente estressada, que precisa aprender a virtude da paciência. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algumas pessoas extremamente pacientes. Um dos exemplos de paciência que eu encontro na Bíblia é Abraão. Deus fez uma promessa para ele ao sair de Ur dos Caldeus, passando por Harã, que ele seria o pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos de idade quando recebeu de Deus esta promessa. Sua mulher era estéril e ele a esperou, aguardou nada menos do que 25 anos o cumprimento dessa promessa. Quantos de nós já não teríamos desistido? Quantos de nós já não teríamos duvidado de que de fato Deus teria falado conosco? Quantos de nós já não teríamos nos rebelado contra Deus? Mas Abraão esperou contra a esperança e creu. E foi o pai de uma numerosa multidão. Todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias,
mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. A Bíblia nos fala, por exemplo, de Isaque, filho de Abraão. Como ele cavava poços, porque era um agricultor, era também um pastor de ovelhas, e vinham os inimigos e entulhavam seus poços. Em vez dele brigar, de ele declarar guerra contra essas pessoas, ele ia para frente, cavando novos poços. Uma pessoa paciente é aquela que, mesmo tendo direito, ela abre mão dos seus direitos. Porque, muitas vezes, é mais compensador para você abrir mão, pagar o preço, do que comprar uma briga, destruir sua paz, arruinar sua serenidade e destruir o seu futuro. Pense comigo no patriarca Jó, golpeado por circunstâncias dificílimas, quando ele, sendo um homem piedoso, aliás, o mais piedoso, embora rico e o mais rico, ele sofre 5 golpes dramáticos na vida. Ele perde os seus bens, ele enterra os seus filhos, ele perde a sua saúde, ele perde o apoio da sua mulher, ele perde o apoio dos seus amigos. Essas são 5 áreas vitais: bens, filhos, saúde, casamento, amizades. Diz a Bíblia que em toda essa circunstância, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Quando ele estava no fundo do poço, da dor mais atroz, seu corpo era uma chaga viva, era uma ferida aberta. Por todo lado que ele olhava havia desventura. Então ele olhou para cima e disse: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. Revestir este meu corpo, eu verei o meu Redentor. E Deus restaurou-lhe a sorte e devolveu em dobro tudo quanto outrora ele possuía, porque este homem compreendeu a virtude da paciência. O livro, a carta de Tiago, trata da paciência do lavrador, do agricultor. Ele lança a semente no ventre da terra, mas ele não administra as chuvas, ele não administra o tempo, e ele planta na expectativa de que o tempo lhe será favorável para uma boa e abundante colheita. Mas ele precisa ter paciência para ver a semente germinar, para ver a planta crescer, para ver a planta frutificar, e para ele poder colher em tempo oportuno a sua safra. Paciência. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É curioso que, quando Paulo diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, não é porque temos prazer em sofrer, não é porque somos sádicos, não é porque ignoramos o sofrimento, mas por entendermos que quando a tribulação chega, Deus vai esculpindo em nós o caráter de Cristo, que foi o homem paciente, que caminhou para a cruz como ovelha muda, sem devolver vitupério por vitupério. E desta forma, a tribulação produz essa perseverança, que é uma palavra específica na língua original, para tratar da paciência triunfadora.
Não é aquela paciência estoica que se encosta no canto e trinca os dentes e diz eu tenho que aguentar. Não, não é esse tipo de paciência. É aquela paciência triunfadora que apesar da circunstância estar difícil, você descansa no cuidado e na providência de Deus, sabendo que Deus está no controle. E que na medida que eu estou passando por toda essa luta, Deus vai me dar uma experiência mais profunda com Ele e eu sairei desta luta mais forte. Quando Deus nos prova, não é para nos destruir, é para tonificar as musculaturas da nossa alma. Não é para nos abater, é para nos fortalecer. Então, quando a luta vier, quando a tribulação chegar, quando os problemas baterem à sua porta, não se desespere, não fique impaciente. Deus está trabalhando, não contra você, mas por você. Se o pecado trabalha contra você, Deus trabalha por você. Deus trabalha em você. Deus trabalha através de você. Deus vai esculpindo em você o caráter de Cristo que aprendeu pelas coisas que sofreu. Deus vai desenvolvendo em você estas virtudes que são fruto do Espírito Santo. E a paciência é fruto do Espírito Santo. Eu encorajo você a ser paciente lá na sua casa, lá com seu marido, lá com a sua esposa, lá com seus filhos, lá com seus pais, lá com seus vizinhos, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá nos seus estudos, nos seus relacionamentos interpessoais. Paciência, ela vem de Deus e você pode crescer com ela e ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de abrir a tua palavra e de nela meditar. E eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, para que elas entendam o que é paciência e possam exercitá-la para a tua glória, para a sua própria felicidade e bem e para a bênção da sua família. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas duas reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de sapê. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na matula, troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado. Ainda na semana gastei o último trocado. O sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Disseram que os homens viajaram pra capital.
Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta, os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho, sua companhia traz esperança pro caminho. Enquanto sigo, penso naquilo que me espera. A mulher e os filhos estão orando na tapera. A confiança em Deus sempre nos sustentou, e é nessa força em Jesus Cristo que eu sempre vou. Mesmo que falte a doce fruta no pomar, ou se a malhada no curral já me faltar, ainda assim no meu Senhor me alegrarei, e ao Deus soberano minha força exultarei. Pois não é o homem quem assegura a minha alegria, não é o dinheiro, conhecimento ou mesmo a lida. O meu caminho eu entreguei nas mãos do Rei, já não me abalo, somente nele esperarei. Muito obrigado por estar conosco e aproveito o momento para convidar você para nos acompanhar em nossas redes sociais. Os nossos endereços estão aí na sua tela. Desejamos que Deus tenha falado poderosamente com você e que Ele abençoe você e lhe dê graça para enfrentar os problemas da vida. Eu espero você no próximo programa Luz para o Caminho. Deus abençoe sua vida e até lá, se Deus quiser.